Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas que você pode aplicar com opções, que são diferentes daquelas estruturas básicas, né, venda de call e venda de put, mas que você pode aplicar nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que é o que? Juros muito altos e, como eu falei no vídeo dessa semana, né, volatilidade implícita muito baixa, tá? Então, se você for prestar atenção aqui no canal, no início do ano, ali no primeiro semestre, né, eu gravei um vídeo que era estruturas que você pode fazer nesse cenário econômico, alguma coisa assim, tá? E nesse vídeo eu falo sobre o efeito da alta das taxas de juros nas opções e como você pode fazer para se aproveitar disso, tá? Se você não viu esse vídeo ou não se lembra, eu vou deixar ele aqui em cima nos cards para você verificar depois, tá? Então vai ter um izinho aqui em cima, você pode consultar lá esse vídeo que eu gravei. Quando eu terminar esse vídeo aqui, que você está vendo agora, vai lá e confere esse outro que eu falei, tá? E lá nesse vídeo eu falo o que está acontecendo, e eu imagino que foi no mesmo vídeo, ou então no vídeo seguinte, eu dou sugestões de estruturas que se encaixam bem nesse cenário de juros muito altos, tá? E essa semana agora, eu gravei um vídeo mostrando a tela para vocês, lá do opções.net, que é um site bem legal, sobre opções inclusive, mostrando como historicamente, né, no último ano, a volatilidade implícita nas opções está bem baixo, né? Isso significa, na verdade, que o preço das opções está barato, né? Que as opções estão sendo negociadas por um preço baixo, tá? Ou seja, ela está pagando menos prêmio para você, o mercado teoricamente está com menos incerteza sobre para onde as ações vão, ou se elas vão tá apostando ali que elas vão se movimentar pouco, tá? Então tem esses dois vídeos aí que são bem interessantes, né? Que falam sobre dois aspectos diferentes das opções. Um fala sobre volatilidade implícita, outro fala sobre a taxa de juros e os efeitos dela nas opções, tá? Mas os dois abrem oportunidades razoavelmente parecidas, ok? Por quê? A taxa de juros, né, o efeito dela sobre as opções longas é bem maior do que sobre as curtas, tá? E igualmente, né, quando você tem uma queda de volatilidade implícita generalizada, geralmente, tá, as opções longas costumam sofrer também com essa queda de volatilidade implícita, tá? Como elas têm mais tempo, você acaba percebendo esse efeito nelas também. Ou seja, né, esse cenário, as duas coisas, abrem oportunidades interessantes, que é o quê? Cara, de repente eu preciso fazer uma estrutura em que eu tenha opções longas e esteja vendendo as curtas, tá? Via de regra, eu já gosto desse tipo de estrutura, né? Que você compra opções longas e vende as curtas, porque você acaba tendo o tempo a seu favor, você pode exercitar os manejos ali e ir mudando a sua estrutura ao longo do tempo, se for necessário, tá? Então já é um tipo de estrutura que eu acho bem legal. Mas nesse cenário parece que é um tipo de estrutura que tem que estar mais presente aí nos nossos investimentos, tá? Porque as estruturas mais comuns, venda de call, venda de put, elas ainda funcionam e tudo, mas o prêmio deu uma diminuída ultimamente. Então é legal a gente aprender coisas diferentes para poder tentar melhorar, né, a maneira que a gente opera, tá? Eu dei as sugestões lá de aprender as potencializações. Tem algumas aqui no canal, né? Equity Butterfly, Jade Lizard, etc. E tem elas bem explicadinhas lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer, vai ter um link aqui na descrição que vai ter um vídeo te mostrando sobre esse curso, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Meus alunos geralmente são muito satisfeitos com o curso, tá? E conseguem aprender e aplicar rapidamente e fazer as coisas de uma forma mais conservadora do que geralmente você vê opções sendo ensinadas por aí, beleza? Mas então qual que é a lógica desse vídeo, né? Mostrar para vocês aqui uma ideia, né? Ou ideias do que você pode fazer com suas estruturas para poder ir melhor nesse cenário, né? Em que a gente tem juro alto e vol baixa, tá bom? Se você já é meu aluno, tem uma aula lá que é interessante, né? Na verdade um conjunto de aulas, que é sobre uma estrutura que chama linha coberta dupla, tá? Esse nome é meio freestyle, fui eu que cunhei, eu acho, né, esse nome. Pelo menos eu decidi chamar ela assim, não sei se alguém já chamou antes, eu imagino que não, mas ela tá lá dessa forma, linha coberta dupla, tá?
E ela envolve a venda de opções curtas e a compra de opções longas. Tá? Então, se você já é meu aluno, dá uma olhada nessa estrutura lá que pode ser uma ideia interessante. E nesse conjunto de aulas lá, eu ensinei a forma básica delas, né? Mas você pode inverter também. Então, por exemplo, você vai fazer uma venda coberta. Se eu não me engano, no curso eu botei a venda coberta de call e usar o dinheiro para fazer as travas THLs com puts, né? Mas você pode inverter também. Você pode vender a put e fazer as THLs com calls também. Funciona também. E se você for mais conservador também, se você não quiser fazer a venda coberta ATM para montar as travas com put, você pode ver quanto custa uma trava com put, por exemplo, uma THL com put, e fazer a sua venda coberta OTM. Ou ver quanto custa uma THL com call e fazer a sua venda de put OTM também, tá? Porque aí você vai ter baixo risco de ser exercido e uma alta chance de dar certo, né, essa estrutura, tá? Bom, enfim, se você é aluno do curso, passa lá nessas aulas, vê nas ações que você tem na sua carteira se ela se encaixa bem, né? Se você conseguiria fazer muitas travas vendendo poucas opções curtas, e aí me manda mensagem lá no grupo do Telegram que a gente interage, beleza? Eu vou mostrar um exemplo aqui de Petrobras, tá? Para vocês terem uma ideia de proporção, tá? Então vamos aqui para minha tela. A gente tem essas opções de outubro, mas elas têm menos de 2 semanas de vida já. Então eu não gostaria de olhar para elas porque elas já estão meio depreciadas, digamos assim, né? O tempo já comeu bastante o valor delas. Então vamos olhar novembro para frente, tá? Que é a opção que tem ali cerca de 1 mês e meio. Bom, então olhando para novembro aqui, a gente tem as alternativas aqui de opções, tá? Eu vou mostrar para vocês essa aqui, ó. Ela tá praticamente ATM, tá levemente ATM, que é a W349. Ela tem strike aqui em 33,95. Você vai ver Petro aqui tá 34,23, né? Ou seja, tá quase ATM, tá? E a gente vê que ela está custando R$1,08, tá? O book está aqui, ó, 1,6, 1,8, o último negócio foi 1,8, beleza? É um preço aceitável para ela, 1,8, tá? Se você for fazer essa conta aqui, você vai ver que dá um pouquinho mais de 3% do valor da ação, né? R$1,08 é um pouquinho mais de 3% de 33,95, né? Do strike aqui da opção, tá? E essa opção tem 1 mês e meio de vida, ou seja, já vimos dias mais fáceis de extrair prêmio dessa ação aqui, né? A Petrobras é uma ação bem volátil, e mesmo assim está pagando um prêmio ali de 3% para 1 mês e meio, né? Comparativamente é baixo com relação ao passado, né? Vamos olhar dezembro aqui. Dezembro não vai ter 33,95 como strike, tá? Porque os strikes mudam, né, à medida que vai tendo pagamento de proventos, etc. Mas vai ter essa aqui do 34,04, que é 9 centavos de diferença, então não está tão longe assim. Se você olhar para essa opção, o último negócio dela foi 1,35, tá? O que deixaria essa THL com um valor aí de 27 centavos, não é isso? Estou fazendo de cabeça aqui, mas eu acho que é isso, 27 centavos. Mas quando você olha o book aqui, tem compra no 1,27 e tem venda no 1,37, ou seja, o book está razoavelmente aberto, tem 10 centavos de diferença. Então você conseguiria apregoar aqui no 1,28, por exemplo, tá? No 1,29, no 1,30, ou seja, esses 27 centavos podem cair bastante, né? Pode ser bem menos do que 27 centavos. Você pode conseguir ali, se você botar aqui 1,28 e vender a sua por 1,8, 20 centavos, por exemplo, tá? Numa THL. Digamos que você faça por esse valor aí, 20, 21, 22 centavos para montar essa THL, né? Comprar do 34,04 e vender do 33,95 aqui de novembro, né? Aqui, ó, por 1,8, tá? Digamos que você consiga fazer isso aí, 20 centavos, 21, 22 centavos, mais ou menos, para montar essa THL, né? Se você vender uma put por R$1,08, quantas THLs de 21 centavos ou de 22 centavos você consegue fazer? Vai dar cerca de 5, tá? 5. Se você botar 20 centavos, vai dar uns 5,3 THLs, mais ou menos. Vendendo uma put, usando o dinheiro dessa put para montar THLs, tá? Então, digamos que você faça isso com 1.000, por exemplo. Você venderia 1.000 puts e aí montaria 5.300 THLs, por exemplo, né? 5,3 para cada uma. Então, você ficaria 6.300 vendido na curta e 5.300 comprado na longa, tá? Isso seria um exemplo de estrutura em que você está vendendo curtas e comprando longas, né?
Qual que seria o risco de uma operação assim, né? Seria, cara, se a ação cair demais, você vai perder dinheiro, porque você está mais vendido em put do que você está comprado, tá? Mas ela teria que cair um montante razoável. Por quê? Você está vendendo em 1000 puts, mas você tem 5.5 THLs que saíram de graça, tá? Então o valor dessa put vendida, né, que você está perdendo, vai ter que superar o valor das 5.5 THLs para que você tenha algum prejuízo, tá? Então essa ação teria que cair bastante, né, para isso acontecer, tá? E para cima não tem risco, porque a curta vira pó, você fica com 5.5 da longa, né, da put longa ali na sua carteira. Você pode vender, pode montar outra estrutura com ela, pode fazer o que você quiser, tá? Então esse é um exemplo de estrutura que dá para fazer. Isso seria tipo uma trava assimétrica, alguma coisa nesse sentido, tá? Curtinha, mas é uma trava assimétrica ali, tá? E como essas, podem existir várias outras variações, tá? Eu quero que vocês peguem a lógica, né? Vender a curta, comprar as longas, né? E com puts essa vantagem é mais óbvia. Então, por exemplo, a gente viu que essa THL com put custaria uns 20 centavos, né? Digamos que você seja um pouco mais conservador, né? E se a Petrobras cair bastante, você topa assumir Petrobras lá embaixo, né? Por, sei lá, R$30, por exemplo, né? Teria que cair R$4 aqui, tá? A gente vê que aqui embaixo, ó, se a gente for descendo, a gente tem aqui, por exemplo, essa put aqui, ó, do 29,70, que custa 21 centavos. Se você vender uma put dessa do 29,70, você consegue montar uma THL com put ATM, tá? Então a THL com put vai sair de graça porque você usou o prêmio dessa put que você vendeu. E o seu risco seria assumir essa ação aqui no 29,70, tá? E no máximo, digamos assim, um cenário bem catastrófico, que a ação cai bastante, talvez você tenha que pagar alguns centavinhos para sair dessa THL também, né? Porque a put tem menos liquidez e, enfim, quando ela fica muito ITM, ela fica abaixo do valor intrínseco. Então tem esse risco aí também, que é um risco um pouco menor, mas que pode acontecer, né? Então, cara, isso é uma variação, tá? Eu nem sei qual nome se daria para essa estrutura, eu nunca ensinei essa estrutura, mas se você tiver a lógica na cabeça, você consegue tentar olhar o mercado e aprender, né? E tentar montar uma estrutura que faça sentido para você. Se você consegue entender de opções e saber qual risco você está correndo aqui, tá? Ah, Vitor, mas eu tenho a ação, né? Será que tem alguma coisa que eu poderia fazer para montar uma THL dessa com put, por exemplo? Tem, você pode fazer uma venda de call, né? Ah, se você fizer ATM aqui, você vai montar um caminhão de THL, né? Por exemplo, essa ATM aqui, ó, vou pegar essa mais de cima aqui, ó, tá custando 1,62, tá? Poxa, com a THL a 20 centavos, você vai fazer quantas aí? Sei lá, 5, 8, né? 8 THLs com put, vendendo uma venda coberta, né? Então você tem 1000 ações lá e faz essa venda coberta aqui, você montaria 8.000 THLs com put, né? Esse seria um exemplo. Ah, Vitor, mas qual que é o risco? Poxa, se a ação subir, você vai ter que entregar a ação, né? Então tem esse risco. E se a ação cair bastante, aquela THL você pode pagar um pouquinho para sair, tá? Pode ter que pagar alguns centavinhos para sair. Então esse é um risco também, um risco um pouco menor, mas é um risco, tá? Ah, Vitor, mas eu não quero entregar a ação, ou então eu quero entregar só se ela subir muito. Tá bom, olha só. Se você subir aqui até o 39,20, ou seja, a ação teria que subir R$5 ainda, né? Com esses 20 centavos aqui você consegue montar uma THL com put já, tá? Então seria variações, exemplos de coisas que você poderia fazer para vender curtas e montar estruturas que podem se beneficiar desses momentos de vol baixa, de juro alto e etc, tá? Isso aqui, cara, são só exemplos. Eu liguei o computador aqui e tô fazendo esses exercícios mentais com vocês aqui. Mas eu queria que você olhasse as suas ações, a sua carteira e pensasse em estruturas aí, estudasse tudo, para ver o que você acha que encaixaria legal, né? Lógico, quanto mais estruturas você conhecer, melhor. Quanto mais você entender o funcionamento das opções, melhor. E também, se você for aplicar uma estrutura que você nunca viu, não sabe, você vai fazer com lote mínimo, né? Para você não ficar correndo risco desnecessariamente, tá? Então, a regra número 1 de quem está aprendendo é quando vai fazer, faz com a menor quantidade possível, porque se der algum problema, você errou muito pequenininho, tá? Então, quando você está aprendendo, você tem que fazer isso, né? Além de buscar todo o conhecimento e tudo mais, começar aplicando devagarinho para entender como que as coisas funcionam, tá? Então, tem essas ideias aí para você exercitar a sua mente e dar uma olhada no mercado e pensar um pouquinho, tá?
Se você quiser conhecer mais estruturas, aqui no canal tem várias delas, né? Você pode aprender várias delas, tem muitas interessantes. E também tem o meu curso lá, Aprenda Operações Estruturadas. Vai ter um link na descrição. É barato, didático, objetivo. Tem centenas de alunos satisfeitos. E eu tenho certeza que se você entrar na minha turma, você também vai gostar desse curso, tá bom? Eu vou deixar uma outra estrutura aqui, que é uma estrutura que eu gravei pouco tempo atrás, que é a Equity Butterfly Raiz, tá? É uma estrutura que eu acho interessante também, se você quer correr menos risco de ser exercido, tá? Então ela te dá um prêmio legal, ela tem um perfil de risco diferente, mas as vezes que você vai ser exercido ou ter problema com essa estrutura são menores, tá? É pouca chance de dar problema, beleza? Eu vou colocar aqui esse vídeo, então clica nesse quadradinho aqui e você vai ver lá esse vídeo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Te vejo no próximo ou em uma das minhas turmas. Grande abraço.